Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 57. Glória a Deus. Lucas 9, 57. Amém? Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Espero que o seu celular esteja desligado, que você tenha agora atenção à palavra de Deus, e respeito e honra, e não precisa ficar levantando, né? Só em caso extremo. Amém? Diga assim: o meu Deus tem a hora certa para fazer todas as coisas. Amém, irmãos? Nós vamos hoje meditar a respeito de algumas coisas para que a gente venha aprender como agir, aprender por que às vezes nós não recebemos de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós somos pessoas que, às vezes, nós pensamos assim: eu sou crente, eu estou na presença de Deus, mas as coisas às vezes não acontecem na minha vida como eu gostaria. Eu estou na presença de Deus há tanto tempo, mas as coisas demoram para acontecer na minha vida. Eu estou na presença de Deus há tanto tempo, mas eu preciso desse ou daquele milagre, e ele ainda não aconteceu. Por que será? E nós começamos a questionar. E hoje nós vamos aprender por que muitas coisas acontecem na nossa vida. Deus não erra, irmãos. Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Só que nós erramos. E nós temos, às vezes, algumas atitudes que impedem a bênção de Deus nas nossas vidas. Quem aqui precisa da bênção de Deus na sua vida, diga amém. Então nós vamos aprender. Presta atenção. Nós vamos trabalhar hoje e aprender a respeito de duas coisas bem antagônicas: precipitar ou procrastinar. Ai, pastora, que palavra é essa? Parece palavrão. Nós vamos aprender algumas coisas. E nós vamos meditar em cima dessa palavra aqui. Tem um trecho muito importante que nos ensina como servir ao Senhor, qual é a hora certa de fazer as coisas, como eu devo fazer as coisas. Porque às vezes nós somos, se é daquele afoito, aquele, né, bem sanguíneo, bem desesperado, ele é precipitado. Se é aquele calminho, tranquilo, parece morreu, esqueceu de deitar, ele é procrastinador. E nada disso convém na vida do servo de Deus. Amém? Diga assim: o meu Deus me dá equilíbrio. Você precisa de equilíbrio, irmão? Eu preciso de equilíbrio em todos os sentidos. Porque se eu começar a andar e não prestar atenção onde eu estou andando, é fácil eu cair. Então, às vezes, nós pensamos assim: não, eu já sei como eu tenho que fazer. Eu já sei como que eu tenho que agir. Mas nós não sabemos, nós temos que aprender todos os dias. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero definir com você é o que o dicionário diz sobre precipitação. Porque palavra também é cultura, amém? A raiz da palavra é muito importante. Precipitação: ato ou efeito de precipitar ou de lançar de cima para baixo. Também isso, né? Abismo. Excesso de velocidade, pressa, afobação. Rapidez de quem age sem refletir, nem pensar. Será que alguém se identifica? Eu não, sou uma pessoa calma, serena e tranquila. Queda, caída, descida rápida, extrema velocidade, grande pressa. Lançar em precipício, apressar. Olha quantas coisas. Essa palavra, muitas vezes, define alguns de nós. Define assim, gênero, número e grau. Então, nós vamos aprender o que fazer para vencer a precipitação. Amém, irmãos? Parece que vocês estão com a cara de quem não quer vencer. Ou você é procrastinador? Vamos aprender o que é procrastinação. É uma palavra que está muito na moda, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem o que ela significa.
Procrastinação, adiamento, demora. Adiar, deixar alguma coisa para depois. Ninguém faz isso, né? No Brasil, transferir a realização de alguma coisa para um outro momento. Deixa para depois. Depois a gente pensa. Depois a gente faz. Depois eu limpo ali. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu oro. É isso, procrastinação. Sinônimos de procrastinação: adiar, protelar, prorrogar e retardar. Prorrogar, a gente ouve muito essa palavra. Vocês já perceberam quando você está esperando uma coisa, fala assim: não, o prazo foi prorrogado. A resposta vai ser prorrogado. O resultado vai ser... Não. Isso é procrastinação. Diga assim: eu preciso fazer a coisa certa, na hora certa. Amém, irmãos? E eu vejo aqui que às vezes nós fazemos todas essas coisas. E nós perdemos a bênção por causa disso. Foi muito interessante que a semana passada Deus começou a falar comigo com relação a isso, porque eu costumo ser uma pessoa muito precipitada. Às vezes, eu seguro para não precipitar, porque a Bíblia fala que peca quem precipita. E Deus começou a tratar comigo, e Ele falou, eu preciso ministrar isso para a igreja. Eu preciso que a igreja seja liberta de algumas coisas. E nós vamos aprender, porque nós temos pessoas dos dois tipos. E tem aquele também que fica no meio do caminho, que é aquele que hesita, aquele que pensa. Sabe o que é hesitação? Ficar indeciso sobre o que deve fazer, dizer, pensar. Indecisão, dúvida, embaraço. Então é aquele que não é nem desesperado, nem morto-vivo, mas é aquele que fica pensando: ai, será que faço isso ou faço aquilo? Será que hoje eu passo esmalte cor-de-rosa ou amarelo? Entendeu? É isso aí. Então nós vamos aprender algumas coisas. Amém? Vamos lá no verso 57. De novo de Lucas aí, capítulo 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que eu vejo nessa pessoa, essa primeira pessoa aqui? Ele foi precipitado. Ele disse uma coisa que ele não iria cumprir, que ele não conseguiria cumprir, porque ele não entendeu o compromisso. Ele foi no ímpeto, ele foi no glamour do momento, da cura, do milagre. E muitas vezes nós somos assim, nós somos precipitados e dizemos: não, eu vou te servir, seja onde for, como for, tá bom, faça um compromisso. E de repente eu não tenho noção das palavras que eu estou dizendo, do custo disso, o custo de desempenhar alguma coisa para o Senhor. E nós somos precipitados, e esse homem foi precipitado. E o Senhor, conhecendo o coração, olha o que ele fala no 58. Ele explica para ele: filho, eu acho que ele quer dizer assim: filho, presta atenção. Você vai me seguir onde quer que eu for, você não vai ter onde dormir. Você não vai ter o que comer muitas vezes. Você mesmo assim ainda quer me seguir? Porque ele falou sem pensar. Servir ao Senhor, ser discípulo dele, é negação, é sofrimento, é luta. Às vezes é falta de alguma coisa. É muito lindo, irmãos, quando as pessoas dizem que querem servir ao Senhor de todo o coração. Amém. Só que nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Nós temos que entender que quando nós fazemos um compromisso com Deus não se brinca. E nós somos precipitados muitas vezes em pecar, em errar, mas para Deus nós precipitamos sem pensar, sem organizar a nossa vida. E aí ele começa a pensar. Ele falou para o Senhor que ele ia seguir onde quer que fosse, e aí? O dia que fosse para dormir na rua, ele ia dormir? O dia que fosse para passar fome, ele ia passar? E eu quero te perguntar: você está disposto a pagar esse preço? Ou você é daquele precipitado que fala as coisas sem perceber? Ou você faz compromisso com outras pessoas sem perceber? Porque às vezes com o Senhor você não faz, porque vai exigir algum compromisso e você sabe que Deus é Deus. Mas com as pessoas, ou às vezes com a sociedade, ou às vezes com aquele pecado, ou às vezes com aquele erro, eu tenho um compromisso com isso? Você sabe a consequência disso? Ou às vezes a sua falta de compromisso não é uma precipitação? Porque eu estou precipitado, porque eu quero resolver outras coisas, porque eu tenho que resolver a respeito da minha vida pessoal, porque eu tenho que resolver a respeito do meu trabalho. Olha, eu tenho muitas coisas para resolver, pastora. Você não entende que eu sou uma pessoa muito ocupada, que eu tenho muito trabalho. Cuidado!
Porque se Jesus ficar em segundo lugar, você logo não vai ter mais trabalho. Cuidado, porque se Jesus ficar em segundo lugar, talvez logo você não tenha mais família. E esse homem aqui, ele não entendeu isso. E o Senhor não se agrada daquele que começa e não termina. O Senhor não se agrada daquele que vai na precipitação e no calor do momento. O Senhor não se agrada daquele que não pensa o que diz. E isso é precipitação. Tem um ditado que fala assim, que o precipitado é alguém que pensa com as pernas. Porque ele nem pensou, ele já está indo fazer. Ele não meditou, ele não orou, ele não buscou. E ele foi no ímpeto. Ai, achei isso bonito, achei isso interessante. Um dia uma pessoa me disse, nossa, eu quero ser pastora. Tá bom, você quer, mas você vai estar disposto a pagar o preço? Ai, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Tem pessoas que querem ganhar salário de médico, nunca tendo estudado. Ai, não sei por que ganham tanto porque se mataram para chegar ali. Tudo tem um motivo. E nós, às vezes, precipitamos em escolher uma profissão. Precipitamos em caminhar com algumas pessoas que não convêm. Precipitamos em nos casar, precipitamos em namorar, precipitamos em fazer várias coisas. E eu vejo algumas coisas aqui, decisões precipitadas. A Bíblia fala várias coisas, mas eu quero me deter com você em alguns pontos aqui. Diga assim, eu não devo precipitar. Amém, irmão? Até aqui você está entendendo? Amém? Algumas coisas, decisões precipitadas. Quero dar alguns exemplos, que eu anotei aqui. Avalizar alguém em um negócio. Emprestar cheque, cartão. Emprestar o nome para alguém realizar compras. Isso é precipitação. Você vai se dar mal porque é antibíblico. Porque a Bíblia fala que não é para isso. Não é isso que nós devemos fazer. Algumas outras coisas. Nas viagens, quando você está dirigindo, excesso de velocidade, ultrapassagem errada. Às vezes algumas coisas que a gente faz, até o xingo, né? No trânsito, tem gente que tem mania. O que é a consequência? Dor, invalidez, multa. Decisões precipitadas, atitudes, que desespero, parece que vai tirar o pai da forca. Eu tenho que chegar antes, eu tenho que vencer sempre, eu tenho que estar na frente. Atitudes precipitadas. Isso não nos leva à presença de Deus, isso nos tira da presença de Deus. Isso não nos leva a ser abençoados e abençoar, nos leva à maldição. Diga assim, eu não devo precipitar. Você está entendendo até aqui, irmão? Parece que vocês estão ficando um pouco incomodados. Vamos lá. Construir em lote alheio. Tem gente que tem mania. Ai, vou fazer minha casa no fundo da casa da mamãe. Ai, vou fazer minha casa do lado da casa do titio. E depois você fica preso naquilo. Diga assim, eu não devo precipitar. Amém. Se você pode ter, você tem. Se você não pode, você não tem. Comprar carro. Eu compro um carro, não tenho nada para pagar, para dar de entrada. Financio meu carro em 48 meses. Você paga 3 carros. Ah, eu vou fazer porque eu preciso ter um carro. Precisa ser 0? Nós precisamos entender isso é precipitação. Eu quero ter alguma coisa muito importante, quero comprar uma coisa, mas eu não tenho dinheiro, vou parcelar, vou pagar juros, vou pegar dinheiro emprestado. Precipitação. Nos leva à falência, nos leva a ficar preso com outra pessoa, nos leva a ser escravos de outro, porque eu peguei emprestado. A Bíblia fala que aquele que pega emprestado é escravo de quem emprestou. Diga assim, eu não devo precipitar. Amém? Ai, pastor, você vai ficar mandando eu repetir? Vou ficar mandando você repetir, para ver se entra na nossa mente que nós não podemos precipitar em atitudes, em posturas. E outra coisa, outro exemplo, que eu coloquei aqui, a questão de sair da igreja. Abre comigo Hebreus 10, 25. Meu Deus. Acho muito importante isso. Amém? Alguém lê para mim Hebreus 10, 25, para eu dar uma folga com minha garganta bem alta.
que interessante isso aqui. Ai, não vou mais na igreja. Ai, não vou nessa, mas vou na outra, porque o culto é mais rápido. Não vou nessa, mas vou na outra, porque me agradam mais. Eu quero dizer uma coisa. Aqui fala, não deixando de congregar, não deixando de estar juntos, não deixando de estar nos cultos. Eu estou vendo alguns aqui que domingo não estavam aqui. Eu quero dizer uma coisa, nós temos 2 cultos na semana, irmão. Se você não dá conta de 2 cultos na semana, você não vai dar conta de estar no céu. Porque no céu nós vamos passar o tempo todo na presença de Deus. E se você não consegue estar em comunhão com os irmãos e com Deus 2 vezes por semana, eu sinto muito. Você está precipitando em alguma coisa. E aqui, uma outra coisa que eu anotei aqui, deixar a questão da liderança que cuidou de vocês. Hoje em dia a gente tem visto muita ingratidão. A Bíblia fala aqui em Hebreus 13:7, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra a vocês, que ensinaram vocês com fadiga, com dedicação. Será que você se lembra disso? Ou você é tão precipitado que na primeira coisa você chuta? Você responde de uma maneira grosseira? Você se indispõe? Você se rebela? Precipitação. A precipitação nos leva para o inferno. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E um último conselho. Eu quero dizer sobre mudança. Toda mudança que nós temos que fazer na nossa vida, ela tem que ser muito analisada e muito orada. Às vezes a pessoa muda de cidade porque um parente falou que lá é bom, então eu vou atrás. A pessoa muda de emprego porque, agora eu quero isso, não dou conta daquele mais, porque a primeira dificuldade eu já não dou conta mais. Isso é precipitação. Nós precisamos orar e buscar. Às vezes a gente recebe pessoas aqui assim para aconselhar, mas a pessoa não quer um conselho. Ela quer que você concorde com o que ela decidiu. Olha, Deus falou comigo. Então eu não sou boca de Deus na sua vida, não. Sou pastora sua para quê? Deus falou comigo, eu já orei. Orou? Nem sabia que você orava, porque não parece. Já orei, Deus falou comigo que eu tenho que ir embora daqui, mudar para não sei onde. Para casa, perto da casa da vovozinha. Já orou? Já está resolvido? O que eu posso fazer? A bênção não é minha, eu vou te abençoar. Mas Deus não abençoa aquilo que não está no centro da vontade dele. Então são algumas mudanças. Vou mudar de emprego, porque esse emprego eu não estou aguentando, porque meu chefe é muito chato. Pode ficar sossegado, que se o chefe for bom, ele vai ser chato. Eu e a Denise somos chatas. Entendeu? Diga assim, eu não posso precipitar. Isso vai nos levar para o inferno, irmãos. Isso vai nos levar para o inferno. Quantas coisinhas no dia que nós podíamos orar, pedir um conselho, caminhar com calma, analisar, investigar, calcular, e não fazemos. E esse homem aqui, ele fez isso. E Jesus viu. Aqui tem uma palavra que fala que, Provérbios 19:2, diz assim, essa que eu falei para vocês, o começo é muito interessante. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Não é bom agir sem pensar. Vou traduzir para você. Às vezes nós agimos sem pensar, porque nós estamos numa pressão, numa luta, e o diabo é campeão para fazer isso conosco. Peca quem precipita. Amém? Então tenha certeza quando você for tomar uma atitude. Só que, por outro lado, nós não podemos ficar também deitado com as pernas para cima, esperando vir um anjo, de preferência num cavalo branco, que é mais interessante, para me falar o que eu tenho que fazer. Porque senão eu seria um procrastinador. Aí eu caio no outro extremo. Amém? Então nós vamos aprender algumas coisas. Verso 59, vamos lá. 59 e 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Esse aqui era um procrastinador. Aí você vai falar, Jesus era insensível, não deixou ele nem enterrar o pai. Não, irmãos. A questão de enterrar o pai é esperar o pai ficar velho para morrer. Vou cuidar primeiro das minhas coisas, Senhor. Primeiro eu tenho que cuidar da minha casa. Você não está entendendo. Minha casa é muito difícil. Eu vou primeiro cuidar, depois eu assumo o ministério. Eu vou primeiro acertar, deixar meu filho crescer, fazer 15 anos. Aí eu venho. Aí eu faço alguma coisa para o Senhor.
E muitas vezes o procrastinador, ele vai para o inferno pensando que está abafando. Porque ele não faz nada para Deus, ele não tem tempo para Deus, ele não prioriza Deus, ele não prioriza as coisas do Senhor, o serviço do reino. E ele fica só sofrendo. Geralmente é sofrido. Olha que interessante a questão do sentido da palavra. Adiamento e demora. Transferir a realização de alguma coisa para outro momento. O que você tem que fazer hoje, faça. O que Deus te chamou para fazer, faça ontem, irmão. Não fique enrolando. Sabe aquelas pessoas, depois eu vou ver. Então, irmão, depois. Deixa quando eu ficar mais velho, eu sou jovem, preciso casar, preciso formar família, montar minha casa. Deixa, aí eu vou assumir. Deixa o dia que eu tiver tempo, quando eu aposentar. O Maurício aposentou, cadê ele? Está ali. Ele falou que ia fazer um monte de coisa quando aposentasse. Eu não vi ele fazer nada ainda, porque ele não para. E às vezes nós pensamos assim, aposentar. Eu vou falar aposentar, que aí a pastora não me enche as paciências, porque aposentar vai demorar. Não vai não, filho. A não ser que você começou a trabalhar agora com essa lei nova, talvez você não aposente nunca. Nós precisamos pensar a respeito da nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, eu tenho que esperar meu pai falecer. Ai, que motivo nobre, como essa pessoa é amável. Como essa pessoa ama o seu pai. Ai, pastor, eu duvido que você tenha esse amor pelo seu pai, porque você é uma pessoa assim, um pouco insensível. Eu ouvi isso essa semana, que eu sou insensível. Irmãos, sensibilidade não é chororô. Sensibilidade não é procrastinação. Sensibilidade é amor ao Senhor em primeiro lugar e fazer a coisa na hora certa. Amém? Às vezes nós pensamos assim, sensibilidade. Nossa, olha que legal essa pessoa. Ele falou que ia primeiro enterrar o pai. Por que procrastinar é errado? Porque Deus tem urgência em ganhar almas. Deus tem urgência em que as coisas sejam feitas. Se eu fosse esperar eu ficar velhinha, igual eu estou hoje, para começar essa obra, será que você estaria aqui, meu querido? Se eu fosse espera quando o Maurício aposentar, ele vai ser pastor, porque daí ele já ganhou muito dinheiro como gerente de usina. Nós não fizemos isso. Deus não chama desocupado, eu quero te lembrar disso. Deus chama aquele que está no auge da sua carreira. Deus chama aquele que está no auge da condição física. Sabe por quê? Para provar o seu coração e para te dar muito melhor do que você já tem. Só que às vezes as pessoas não entendem. E o procrastinador, ele é uma pessoa que sempre deixa para depois. Irmão, vamos fazer isso? Olha, talvez o ano que vem eu possa assumir alguma coisa aqui na igreja, pastor. Você não está entendendo? Esse ano eu preciso terminar minha faculdade. Talvez o ano que vem, talvez não tenha ano que vem, querido, para você. Talvez não tenha ano que vem para nós como igreja, porque o Senhor volte. Talvez não tenha semana que vem. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho experimentado isso, como eu compartilhei com os irmãos que vieram domingo e chegaram na hora, né? Porque eu falo as coisas no começo do culto, mas os irmãos chegam tudo, o culto já começou. Pouca vergonha isso. Falta de respeito com Deus. Aí, na quarta eu ainda dou um desconto para vocês, porque tem uma coisa ou outra, mas no domingo não tem desculpa, né? É sem vergonhice mesmo. E eu estava compartilhando isso, que eu fui quinta no feriado ver meu pai, estava bom. Velho, mas bom. Sexta cedo ele caiu. Sexta à tarde eu tive um diagnóstico, 80% de chance de entrar no centro cirúrgico e não voltar. Vivo. E aí? E aí? O que nós precisamos? Nós precisamos entender que o dia de amanhã, só Deus sabe se eu vou estar vivo ou morto. Então eu não posso ser daqueles que deixam tudo para depois. Diga assim, eu preciso fazer as coisas na hora certa. Amém? Nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Tão santos como for necessário para que eu vá para a glória. Nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. Não perder a esperança do amanhã, mas como se Jesus voltar hoje, está tudo ok. Eu vou subir. Ou se ele me recolher, eu estou pronto para ir. Eu sei que eu não vou para o inferno. Será que esse é o caso daquele que deixa tudo para depois? Sabe o que é? Agora eu estou fazendo a minha carreira. Então agora eu não posso servir a Deus, não posso vir em 2 cultos por semana, pastor. Está doida? Fica muito cara a gasolina.
Fica cara a gasolina? Vai ficar mais caro na hora que você tiver um acidente fatal. Vai ficar mais caro na hora que você tiver um problema na sua família. Ai, pastor, você está jogando praga em mim. Não, irmão, não estou jogando. Mas muitas vezes, com a nossa procrastinação, nós atraímos maldições para a nossa vida que não precisaria. Porque nós deixamos de receber a bênção. A bênção do Senhor é para mim e para você. Você crê? Amém. Quem precisa de bênção aqui, diga amém. Está vendo como é que vocês falam mais forte? Percebi. Aí, nós precisamos de bênção. Nós precisamos, mas nós não fazemos de um jeito certo para que a bênção seja completa. Nós fazemos tudo mais ou menos. Agora, para algumas coisas mundanas e naturais e humanas, eu sou joia. Nossa, aquela festa, pode contar comigo que eu estou lá. Ó, aquela brincadeira, pode contar comigo que eu estou lá. Ah, aquela rodinha de escarnecedor, estou lá. Ah, para jogar bola, estou lá. Para ir para a academia, estou lá. Para sair com a minha namorada, estou lá. Está lá no inferno. Porque o céu é para aqueles que se dedicam, em primeiro lugar, para o reino. E nessa noite nós precisamos meditar nisso, meus queridos. Nós somos crentes que, às vezes, nós estamos com um passo assim, ó, na beira do precipício. Porque nós deixamos tudo para depois. Porque nós estamos esperando a minha vida ficar tudo tranquila para servir ao Senhor. Eu vou te dizer que se você é fruto desse trabalho aqui, é porque eu não esperei minha vida ficar tranquila, porque não está tranquila até hoje, para pregar a palavra para você e para estar aqui dedicando a palavra. Então, isso que eu estou ensinando para você é uma coisa que eu faço. Isso que eu estou ensinando para você é uma coisa que a gente peleja fazer há 20 anos. Por isso eu tenho autoridade em nome de Jesus para te dizer isso e para você tomar posição e mudar de vida. E aquele que fica hesitando? Aquele que fica, talvez eu faça, talvez não faça. Aí eu vou fazer. Esse ano eu me comprometi. Na primeira pisada no seu calo, você já cai o beiço, ofende todo mundo, desacata e vaza. Eu quero te dizer uma coisa. Com Deus não se brinca. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E nós não podemos semear um tipo de semente e colher outro. Isso é fato na nossa vida. Diga assim, Deus tem a hora certa. Para todas as coisas. E para completar, vamos lá no verso 61. Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quando nós ficamos vacilando, hesitar é vacilar, é incerteza. Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, amanhã talvez. Ai, doeu o meu fio de cabelo. Cabelo dói? Não, mas eu falo que doeu porque eu não quero hoje estar na igreja, porque eu estou com preguiça, porque eu tenho outras coisas. Porque eu tenho aquilo, isso, aquilo. Irmãos, o reino é primeiro. A Bíblia fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as coisas demais, todas as outras, serão acrescentadas. Sabe o que é reino de Deus? É governo de Deus sobre a sua vida. Reino de Deus é governo de Deus. Busque o governo. Deus sendo dono seu, em primeiro lugar. Mandando na sua vida. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não devemos ficar para lá, para cá. Às vezes eu fico olhando que essa comparação que ele faz de pôr a mão no arado e olhar para trás, é porque antigamente o arado era manual. Vocês já viram arado manual? Então, para fazer o buraco na terra para lançar a semente, tinha que ser reto. Ou então na curva que fosse, mas fazer tudo certinho. Eu não ia dar certo, porque meu golpe de vista, até para cortar papel, eu corto torto. E aí o que acontece? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Pensa comigo, eu estou fazendo um buraco aqui. Eu olho para trás, eu vou entortar. Ninguém pode andar olhando no retrovisor. Você já pensou você andar olhando só para trás? Você pega o carro, senta para trás, de costa. Vai dar certo? E muitas vezes nós somos assim. O Senhor tem algo novo para nós. Mas nós somos ou precipitados, desesperados, fazemos antes de Deus mandar, ou não fazemos, porque Deus mandou e eu estou esperando. Esperando o quê? Você morrer para o inferno? Eu acho que deve ser isso. E aí é aquele que fica no meio do caminho.
Não dá. Jesus não se agrada do trabalho que não é feito. Ele não se agrada daquele que fala que vai fazer e não faz. Ele não se agrada daquele que fala que vai fazer e não consegue. E ele não se agrada daquele que nunca quer fazer. Nunca quer. E eu vejo nesse aqui, o que ele queria? Ele queria primeiro despedir dos da casa. Ai, pastora, nossa, como Jesus foi injusto. Despedir dos da casa. Qual é o seu apego hoje? O que te amarra hoje, irmão? O que prende o seu coração hoje? É isso que nós temos que tirar da nossa vida. O que prende o seu coração? O que te impede de fazer as coisas para Deus na hora exata? Da maneira correta? O que é? Preguiça? É pecado? É mentira? É sono? É engano? É confusão? O que é? É idolatria? Não, não sou idólatra, mas não tem nenhuma imagem na minha casa mais. O que você idolatra? Seu dinheiro, sua casa, seu carro, seus filhos, seu marido, sua esposa? Às vezes nós não entendemos isso. Olha, aqui em Provérbios 14, 29 diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. E às vezes nós somos precipitados em algumas coisas que não convém e somos procrastinadores no que convém. Tudo tem que ser a seu tempo, para que Deus possa entregar nas nossas mãos a bênção. Amém? Diga assim: Deus não entrega bênção para irresponsável. Você entendeu, filho? Ele não vai entregar uma bênção para quem não sabe lidar com ela. Não vai. Deus não vai. Porque Ele sabe que se eu tiver aquela bênção hoje, eu fujo da presença dEle, porque eu já estou resolvido. Ele sabe que se eu casar hoje, eu não preciso dEle mais, que eu queria era um marido ou uma esposa. Ele sabe que se eu ganhar um dinheiro hoje, eu largo ele. Porque eu preciso de um Deus que é o dinheiro. Qual é o seu problema que impede a bênção de Deus que está preparada, prontinha, grande e maravilhosa para chegar nas suas mãos? Precisamos pensar. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 8. Eu quero fazer uma comparação aqui. Vamos pensar. Abre primeiro Eclesiastes, depois você olha para mim. Cansou de olhar para mim? Continue olhando que não acabou. Tem mais. Quem achou, diga amém. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Achou aí? Capítulo 3. Agora olha aqui para mim. Eu quero fazer uma comparação com você. Um exemplo. Precipitação e procrastinação. Vamos pensar. Precipitação é o fazer antes da hora. Diga comigo, antes da hora. Um bebê que nasce antes da hora, ele nasce perfeito? Ele nasce com a saúde, 100%? Vocês estão entendendo? Ele fica lá para madurar. Tem uns que não maduram e morrem. O que sai antes da hora, muitas vezes tem problemas e morre. Agora, procrastinação. E o nenê que deixa, passa dos 9 meses, que eles acham que é filho de burro, que é 12 meses, que é burro? 11 meses. Você acha bom, né? Não, porque toda vez que eles falam, tá achando que é filho de burro, que não faz esse parto nunca, não é assim que as mulheres falam? Que elas ficam doidas para sair aquele peso, né? Vai ver depois. O peso na barriga não é nada. Um nenê que nasce depois, vamos supor, passou da hora. O que acontece? Ele tem saúde perfeita? Às vezes não. Às vezes ele morre dentro da barriga. Às vezes ele nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Às vezes ele engole líquido amniótico. Às vezes ele é uma criança que depois tem alguns problemas respiratórios. Às vezes afeta o cérebro. Vocês sabiam? Então diga assim, eu devo fazer as coisas no tempo certo. Está me entendendo? Quando vai nascer? Mês que vem, né? Que vai nascer a menininha. Como é que ela vai chamar?
Bianca, ai que nome lindo. Quanto tempo que eu tenho uma amiga do Veral que chama Bianca. Então vamos supor a Bianca vai nascer o mês que vem. Tem o dia certo para a Bianca nascer. Deus já preparou todas as coisas, mas o homem atrapalha. A Bianca tem os seus dias contados. Olha que lindo. Isso é lindo. A Bíblia fala que antes que eu fosse formado, Deus já me conhecia. Ele me formou no ventre da minha mãe. Ele formou tudo. Cada coisinha, a unha da Bianca, o cabelinho, já tem cabelinho. Por isso que das ias fala, né? Que menino nasce cabeludo. Não sei se tem a ver, acho que não tem nada a ver. Por que eu estou dizendo isso? Tudo é bom a seu tempo. Vamos ver uma outra coisa, fruta. Vamos supor que você compre uma banana. Banana verde ninguém come. Só aqueles fitness. Ai, banana verde, é para não sei o quê, para não sei o quê. Você come banana verde? Murilo, você come banana verde? Eles falam que é bom. Só se for para juntar a barriga, assim, para ficar marrenta. Banana verde. Banana verde é bom, irmãos, para comer? Marra a boca. Né? Fica marrento, igual eles dizem. Aperta. Por quê? Porque ela ainda não está na hora de ser consumida. Agora, a banana podre é boa? Você está entendendo o que é o precipitado e o procrastinador? Nunca é bom. O bom é a hora certa, o equilíbrio. Aí fica gostoso, é docinho, é bom. Toda fruta. Comida crua, arroz duro, é bom? E comida fria, é bom? Vocês estão entendendo, queridos? Nós precisamos aprender, porque às vezes a gente tem que desenhar, né, para vocês entenderem. Porque parece que eu entendo, mas eu não quero entender. Nós precisamos ser mais práticos na nossa vida cristã. Precisamos ser mais sinceros na nossa vida cristã. Precisamos ser mais exatos na nossa vida cristã. Porque o nosso Deus é exato. Ele é sério, Ele é certo, Ele é coerente. Ele tem princípios que se cumprem em todas as coisas. Agora vamos para Eclesiastes. O povo usa muito essa palavra, mas hoje nós vamos meditar nela rapidamente, que eu já estou terminando. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de... Olha, essa parte a gente gosta, né? Só rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de... Está vendo? Tem tempo para tudo. Verso 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Sabia que tem hora que tem que apartar um pouco? Sabia? Então para de ser aquele grudento, meloso. Uma raiva dessas coisas. Ai, pastor, ele me beijou hoje. Estou com vontade de beijar. Com problema. Entendeu? Não é que eu não te amo. Né? Tem gente que sempre tem a cara ruim. Tem gente que sempre tem a cara boa. Tem gente que de vez em quando. Você tem que me entender. Verso 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de... Olha as mulheres aqui. Entenderam, queridas? Diga comigo, tempo de estar calada. O tempo de falar, eu não vou falar para vocês, não. Não precisa, né? Não carece. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Às vezes você vê esses opostos aqui, e você começa a pensar, será que Deus está falando que é para matar? Será que Deus está falando... Não, irmão, não é isso que Deus está falando, não. Presta atenção, filhinho. Tem tempo para tudo. O que Deus está dizendo aqui? Que tem tempo determinado por Ele. Diga assim, quem determina o tempo? É o Senhor. Entendeu? Não é você, não sou eu. Mas para que eu saiba o tempo dele, eu tenho que ter comunhão com Ele.
Porque nós ouvimos muito a voz da nossa consciência. Tem gente que nem consciência não tem e fala, estou ouvindo a voz da minha consciência. Tem consciência de nada. Tem nem noção do que está fazendo. E aí, a voz da minha... Ouça a voz do Espírito, que vai ser melhor para você. Você vai se dar melhor. Ouça a voz do Espírito. Muitas vezes, a vontade de Deus bate com a nossa. Aí a gente fica feliz. Nossa, foi Deus que fez. Aí você fica feliz. Agora, e quando a vontade de Deus não bate com a sua? O que você faz? Murmura, amaldiçoa, desvia. Há tempo para tudo. Tem tempo que a gente está com luta? Está com tristeza? Tem. Tem tempo que a gente está feliz. Mas tem uns que parece que vive na tristeza. E sempre quer que você olhe para ele e fale, está tudo bem, irmão? Entenderam? Precisamos ser coerentes, irmãos. Precisamos ter bom senso. Precisamos saber do tempo das coisas. Há tempo para tudo. Há tempo para a gente fazer as coisas enquanto a gente está novo. Tem coisa que depois que você está velho, não se aventura, que você vai se quebrar. Aí, o que acontece? As mulheres são mocinhas, querem mostrar o que pode e o que não pode. Não é para mostrar. Mas aí, elas ficam velhas, os trem tudo caído, tudo velho, tudo amarrotado. Eu procurei a palavra certa. Tudo amarrotado. E quer continuar achando que é mocinha. Você está entendendo? Primeiro, eu quero te avisar, filha, não precisa deixar o cabelo branco parecer. Pode pintar. Mas tome cuidado com a cor que você pinta o seu cabelo. Tome cuidado com o corte que você faz do seu cabelo. Não fica aquele gambá na cabeça. Sabe aquele gambá? Fica aquele risco branco assim. Pode pintar o cabelo. Só que tome cuidado, porque passou a época de você pintar o seu cabelo laranja. A Rafaela do Ronilson tem esse poder. Olha lá, menina linda, nova. Agora nós, passou dos 30, os 40. Vocês estão entendendo? A gente tem que ter senso do ridículo. Né? Tem que ter noção que tudo tem o tempo. Os homens. Tá velho e barrigudo, quer pôr baby look. Porque antes ele fazia exercício, ele andava de bicicleta, ele ia na academia, e ele tinha o tanquinho, agora ele tem o tanquinho assim. Mas ele quer pôr. E mesmo os novos, viu? Vou falar para vocês podem parar com isso aí. Não precisa ficar mostrando. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos começar por aí, a entender o tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Começar por aí. Vista-se conforme a sua idade. Você não precisa andar igual uma véia coroca, de roupinha só de florzinha, que as meninas falam que eu gosto só de florzinha, porque é coisa de velho. Não é nada, é lindo. Mas tenha senso do ridículo. Saiba o tempo para as coisas. Saiba o tempo de abraçar e o tempo de apartar. Saiba o tempo de plantar e o tempo de arrancar aquilo que já não está prestando mais. Saiba, peça para Deus, peça para o Espírito Santo, porque aí nós não vamos precipitar e nem procrastinar, e nem ficar no meio do caminho. Amém? Diga assim, tem tempo para tudo. Agora eu queria que você dissesse para o irmão que está do seu lado, irmão, tenha discernimento com o tempo. Amém? Um fala para o outro fala para um. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria completar só com uma palavrinha para você. Eu tenho meus defeitos, você tem os seus, talvez sejam bem parecidos com os meus. Mas quando a gente começa a usar os nossos defeitos, que são defeitos de caráter que não foi Deus que colocou, foi o inimigo que colocou, as nossas emoções foram feridas com o tempo. Quando nós começamos a usar disso como desculpa para não mudar, nós estamos sendo tolos. Então eu quero te dizer uma coisa, você não precisa negar os defeitos e os problemas que você tem, mas você precisa enfrentá-los e vencê-los. Seja adulto. Seja uma pessoa coerente. Eu tenho esse defeito, pastora. Eu tenho essa deficiência. Eu tenho muita dificuldade com ela. Vamos vencê-la. Não fuja dela e não use dela como muleta para você não crescer e não servir a Deus. E eu gostaria que você pensasse nessas dificuldades suas nessa noite, porque nós vamos orar.
Porque passou da hora da gente vencer, não é? Diga assim, é tempo de vencer. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós queremos clamar a direção.